Bem-vindos ao canal, eu sou a doutora Carolina Espanhol, sou médica dermatologista. Se é a primeira vez aqui no canal e tu ainda não está inscrito, já te inscreve, ativa o sininho para receber as nossas notificações. Me ajuda aí, gente, a compartilhar o vídeo, ainda mais sobre esse tema tão importante que a gente está falando nessa semana, que é a hidroquinona, que é uma das principais dúvidas que surgem quando a gente está falando no assunto melasma e tratamento de melasma. Então já compartilha o vídeo, ativa o sininho para receber as nossas notificações, deixa o teu comentário. Hoje a gente vai falar aqui no vídeo a respeito de contraindicações ao uso da hidroquinona e também vou abordar um pouquinho quando a hidroquinona ela não está bem indicada, não é que ela é contraindicada, mas não tem indicação de uso, e a respeito também de um tema que se fala muito, que é o câncer induzido pela hidroquinona. Pode rodar nossa vinheta. Então, pessoal, eu vou começar falando a respeito das contraindicações absolutas, quando a gente não pode, de forma alguma, nunca, never, jamais, usar a hidroquinona. E o primeiro ponto importantíssimo é gestação, tá? A hidroquinona, ela tem classificação C pelo FDA, então a gente é proscrito usar hidroquinona em gestantes. Ponto final, não se usa. Segunda contraindicação é alergia, não é hipersensibilização. Se tu não sabe qual é a diferença, volta no vídeo de ontem porque eu expliquei. Quando a pessoa tem alergia à hidroquinona, também o seu uso está contraindicado. E essas são as únicas contraindicações absolutas da hidroquinona. Quando a hidroquinona, por vezes, ela é prescrita de forma errada. Não devemos usar hidroquinona para tratamento de estrias, porque a estria ela não tem nada a ver com formação de melanina. A estria é outra célula que está envolvida, certo? A estria tem a ver com elastina, colágeno, nada a ver com melanina. Então a gente não usa hidroquinona para tratamento de estrias e não usa também para tratamento de cicatriz. Pelo mesmo motivo, né? A cicatriz ela também tem mecanismo de ação completamente distinto da hipercromia, da formação da manchinha. Já indicações específicas da hidroquinona. A gente indica a hidroquinona para casos de hipercromia. E aí, atenção, um ponto importantíssimo. A gente indica a hidroquinona para hipercromias causadas pelo excesso de melanina. Nem toda mancha é causada por excesso de melanina. Por isso, a super importância de uma avaliação dermatológica antes de iniciar qualquer medicamento despigmentante, porque a gente pode pensar que aquela mancha é uma hipercromia, tacar-lhe despigmentante em cima, e aí eu não falo só da hidroquinona, é qualquer despigmentante, e vai comer bola, porque nem toda hipercromia é causada por uma hiperprodução de melanina. Naquelas manchas causadas por hiperprodução de melanina, seja melasma, o cloasma gravídico, que é sinônimo de melasma, hipercromia pós-inflamatória, que é a picadinha do mosquito, sardinha. Aliás, vou contar um fato curioso aqui pra vocês. Eu tenho melasma, mas eu também tinha efélides, também tinha sardinha. E quando eu comecei a namorar o meu marido, ele disse pra mim que ele se apaixonou pelas minhas sardinhas e eu era bem sardenta. Só que o melasma me incomodava. Quando eu comecei a tratar do meu melasma, o que aconteceu com as minhas efélides, com as minhas sardinhas? Também sumiram. Por quê? Se tu for uma dessas pacientes, tá? Ai, doutor, eu vim aqui procurar o meu tratamento do meu melasma, mas eu não quero me desfazer das minhas sardinhas. Minha amiga, dói no meu coração dizer isso pra ti, mas não dá. Porque tanto a efélide, a sardinha, quanto o melasma, apesar de um ter fator genético envolvido e o outro ter ou não fator genético envolvido, o tratamento é equivalente. Então, se a gente usa uma substância despigmentante para tratar da produção da nossa melanina, para tratar do melasma ou das efélides, a gente vai acabar tratando as duas coisas. Então, sumiram o meu melasma, sumiram as minhas efélides e o meu marido disse que, graças a Deus, a paixão se foi, mas o amor ficou. Então, estamos aqui.
Muitas pessoas também perguntam aqui para mim quanto tempo que a hidroquinona leva para agir. Aí, o nosso processo de pigmentação da pele, quando o pigmento se deposita, ele pode se depositar tanto na nossa epiderme quanto na nossa derme, ou seja, na camada mais superficial ou na camada mais profunda. Muita parte da nossa melanina, ela está depositada, ela é transferida para os nossos queratinócitos, são essas células que ficam aqui nessa camada mais superficial da nossa pele. Por isso que quando a gente vai entrar com um tratamento despigmentante para o paciente, é muito comum que o dermatologista associe na formulação da hidroquinona algum ácido, porque o ácido vai fazer essa limpeza, vai lavar essa primeira camada da pele, vai levar embora essa primeira camada de queratinócitos e vai levar uma parte do pigmento embora junto com eles. Mas não é só na primeira camada de pele, não é só na epiderme que a mancha pode estar depositada. Tem um aparelho, a gente não enxerga isso a olho nu, tá? Eu, particularmente, no consultório eu não uso, porque a gente sabe que a maioria dos melasmas, eles têm componentes mistos. Então, ele tem pigmento depositado na primeira camada de pele, ele também tem pigmento na camada dérmica. Então, os dermatologistas acabam que já tratam da pele como um todo. Mas a gente sabe que existem muitos profissionais da área da estética, esteticistas e afins, que resolvem também tratar do melasma. Este público, eles estão autorizados a tratar somente da epiderme, dessa primeira camada mais superficial de pele. E às vezes eles são mais restritos na forma de tratar, né? Às vezes eles não vão conseguir obter um sucesso terapêutico tão grande justamente porque eles só conseguem levar embora o pigmento que está na camada mais superficial. E aí existe o que os esteticistas, por exemplo, podem lançar mão nas suas clínicas, uma luz que a gente chama de luz de Wood, que nada mais é do que uma luz ultravioleta. Quando a gente coloca essa luz, né, normalmente é um campo escuro, né, vem tipo um paninho assim na nossa cabeça, e aí liga-se essa luz azul aqui no nosso rosto e a pessoa que está do outro lado olha. Quando a gente olha do outro lado, aquelas manchas mais escuras são as manchinhas que estão na nossa camada mais epidérmica. E as manchas que estão mais esmaecidas, assim, não tão nítidas, são as manchinhas que estão lá na nossa camada dérmica. Então, para esses profissionais, o uso desse aparelho é super válido. Por quê? Porque eles podem dizer para os seus clientes, olha, eu vou ter uma resposta talvez média aqui no teu tratamento. Precisa de um tratamento que aprofunde mais, uma terapia combinada, um peeling, enfim, aí a gente lança a mão de outros... Nossa, eu preciso fazer botox, hein, gente? Tá horroroso isso aqui. De outras terapias também, para que a gente possa aprofundar a nossa camada de tratamento e consiga chegar numa camada mais profunda. E eu não sei nem por que eu tô falando disso, porque o meu assunto era hidroquinona e já tô falando aqui de tratamento de melasma. Mas porque a hidroquinona é um dos principais elementos que a gente usa para tratar do melasma, tanto epidérmico, quanto dérmico, quanto misto. E agora vamos falar a respeito de câncer. Eu recebo aqui no canal muita gente que faz o seguinte comentário: olha, eu não sei como que a senhora ainda prescreve a hidroquinona, porque a hidroquinona é uma medicação proibida. Pera lá, vou explicar isso para vocês. Primeiro, há alguns anos começou a se questionar se existia relação do uso da hidroquinona com o desenvolvimento de câncer. Eles começaram a fazer esse estudo com ratinhos. E aí, neste momento em que houve essa suspeição de que a hidroquinona podia levar ao surgimento de câncer, Estados Unidos e Europa proibiu o uso da hidroquinona. Entre parênteses, proibiu o uso da hidroquinona como cosmético. Aquelas medicações que traziam o uso da hidroquinona na composição continuaram sendo comercializadas. O que foi proibido foi o uso da hidroquinona como cosmético. Então a pessoa na Europa e nos Estados Unidos, ela não consegue chegar no balcão e comprar uma medicação que contém hidroquinona. Eles só conseguem fazer isso de forma medicamentosa. O médico precisa prescrever a hidroquinona com receita. Aqui no Brasil, não era para ser diferente, tá? Aqui no Brasil a hidroquinona também é considerada uma medicação. Só que as farmácias
vendem a hidroquinona sem a necessidade de prescrição, o que, ao meu ver, é um erro, em vista de tudo que eu contei para vocês a respeito de efeito colateral e etc e tal. Mas lá na Europa e nos Estados Unidos, então, recapitulando, ela não está proibida. Ela está proibida como uso em cosmético. Ela continua sendo usada. E aí se fez essa pesquisa, fez esse estudo em ratinhos e isso foi visto que não era verdade, certo? Então não conseguiu se comprovar o uso da hidroquinona com desenvolvimento de câncer. Continuaram os estudos a humanos. E também, na raça humana, não houve a comprovação de que hidroquinona cause câncer. Então, volto a dizer, quando utilizada corretamente, sob a supervisão de um médico, pelo tempo certo, na concentração correta, fazendo todos os cuidados pós-uso da hidroquinona, ela é uma medicação super fantástica, que eu sou super fã. O meu recado, acho que era esse. Se vocês tiverem alguma dúvida aqui sobre a hidroquinona, como sempre, vocês podem deixar aqui para mim nos comentários. E eu vou ler para vocês o que está em Efésios 2:8, que diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês. É dom de Deus. Um beijo grande a todos e espero vocês no nosso vídeo de amanhã, que eu vou contar para vocês em quais medicamentos a gente encontra a hidroquinona. Vou deixar alguns nomes comerciais e também como a gente faz o uso na manipulação. Um beijo grande, até lá. Tchau, tchau.